Bom, o conceito de limite de funções de 3 variáveis ele é muito semelhante ao de 2, né? O de 3, a diferença é que agora a gente tem uma função de 3 variáveis, né? Domínio um subconjunto de R3. Então, digamos, eu tenho um dado conjunto aqui, tá? Em R3. Então, eu vou chamar esse conjunto aqui de D. Aqui eu tenho a F e aqui em R. Por aqui o R. Então, ó, se eu quero ver a continuidade de um dado ponto aqui de coordenadas x0, y0, z0, né? Então, esse ponto aqui de coordenadas x0, y0, z0. Então, dado epsilon maior que 0, eu pego aqui o intervalinho L menos epsilon, aqui L mais epsilon. Ficou? Não, está muito fraco, não dá. Deixa eu voltar com essa cor aqui. Ó. Então, dado o epsilon maior que 0, tem um intervalinho aqui, L mais epsilon, L menos epsilon. A gente precisa encontrar o quê? O conjunto de pontos aqui, um dado delta, tal que os pontos que estejam uma distância delta menor que esse ponto, x0, y0, z0, que não seja ele, a imagem vai toda dentro desse intervalinho, L menos epsilon, L mais epsilon. Então, ó, quem que é o conjunto dos pontos que estão equidistantes a um ponto no espaço? É a esfera. É a esfera de raio delta. Então, ó, eu vou precisar encontrar aqui, ó, uma esfera de raio delta, tal que a imagem de qualquer ponto que eu pegue aqui dentro da esfera, ponto aqui, ó, vou por aqui, só que vou indicar as coordenadas. Qualquer ponto que eu pegue aqui, coordenada x, y, z, dentro dessa esfera, que seja diferente de x0, y0, z0, a imagem deles tem que cair aqui dentro. Isso que é a ideia geométrica para a noção de limite. Tá? Então, ó, a definição é a mesma, né? Ó, dizemos que limite x, y, z tendendo a x0, y0, z0 da f de x, y, z é igual ao valor L, se dado epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que se a distância desse ponto até esse ponto for menor que delta, mas quem que é a distância euclidiana em R3, né? É raiz quadrada. Eu já vou colocar maior que zero, porque o ponto não pode ser o próprio x0, y0, z0. Então a distância é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado. Só aumentou a componente z. Então, dado epsilon, existe o delta, tal que se a distância de xy a x0, y0, z0 for maior que zero, menor que delta, então a distância até L aqui, o módulo de f de x, y, z menos L menor que epsilon. Então, a definição aqui é exatamente a mesma, enxergando isso aqui como a distância. Tá? E aí, para provar que não existe, né? Da mesma forma, se existem caminhos ou curvas, é a mesma coisa, tá? Agora em R3. Gama 1
gama 2, em R3. Vou fazer um exemplo desse aqui, tá? Com limite de x, y, z tendendo a x0, y0, z0 da f de x, y, z, x, y, z, gama 1. Se isso aqui for um certo valor L1 e ao longo da outra curva, o limite x, y, z tendendo a x0, y0, z0 ao longo de gama 2. Gama 2. Da f x, y, z igual a valor L2. Então, com L1 diferente de L2, os limites não existem. Os limites não, é o limite, né? Com L1 diferente de L2, então não existe o limite da f de x, y, z quando x, y, z tende a x0, y0, z0. Certo? Então, a gente tem isso. Esse limite não existe. Vamos ver aqui. Ó. Por exemplo, existe limite x² mais y² mais 2e² sobre x² mais y² mais e², quando x, y, z tende a 0, 0, 0. Nossa, ficou apertado aqui. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar aqui, tá? YZ tendendo a 0, 0, 0, x² mais y² mais 2e² sobre x² mais y² mais e². Bom, como a gente faz com a função de duas variáveis, a primeira coisa que a gente toma são os pontos ao longo dos eixos, né? Então, ó, primeiro aqui, vamos verificar, calcular o limite ao longo ou através, né, do eixo x. Primeiro a gente pega um eixo. Então, ó, como que a gente escreve isso? O que a gente vai escrever? Então, é limite x, y, z tendendo a 0, 0, 0. O que está em cima aqui continua, né? Y² mais 2e² sobre x² mais y² mais e². Bom, ao longo do eixo x, os pontos do eixo x, eles são da forma x, 0, 0. Tá? Então a gente vai tomar esse limite, porém, ao longo do eixo x. No eixo x, a coordenada y é 0 e a coordenada z é 0. Então, isso aqui é igual a limite y e z já são 0. Então, quando x tende a 0, de x², bom, o y é 0 e o z é 0, e aqui embaixo fica também x², isso aqui dá 1. Bom, vamos ver o que dá pelo outro eixo, pelo eixo y.
Não vou nem escrever, vamos só olhar aqui. Se eu ponho o y aqui e 0 aqui, vai sobrar só y² sobre y², que também vai dar 1. Então não adianta fazer pelo eixo y. Agora vamos ver pelo eixo z. Se eu ponho 0 na primeira componente, 0 na segunda e z na terceira, vai ficar 0 no x, 0 no y, mais o z vai ficar 2z² sobre z². Bom, isso aqui não dá 1, isso aqui dá 2. Então vai dar diferente desse. Então aí eu escrevo. Então, e segundo tomando limite através do eixo z. Ou seja, vou calcular aqui, limite xyz tendendo a 0, 0, 0, x² mais y² mais 2z² sobre x² mais y² mais z². Porém, agora vou tomar da forma 0, 0, z, ao longo do eixo z. Isso aqui dá o quê? Vai dar limite quando o z tende a 0, x e o y são 0, então vai ficar 2z² sobre z². Esse limite dá 2. Como? Observe que os dois caminhos passam na origem, né? Tanto o eixo x quanto o eixo z. Como esses limites são diferentes, então não existe esse limite aqui, tá? Então, como encontramos dois caminhos passando por 0, 0, 0 com limites através desse os limites diferentes através destes caminhos, então não existe o limite de x, y, z tendendo a 0, 0, 0 de x² mais y² mais 2z² sobre x² mais y² mais z². Então não existe esse limite aqui. Então é exatamente o mesmo tipo de argumento que a gente usa para funções de duas variáveis. A diferença é que a curva aqui ela tem 3 componentes, são curvas no espaço. Então a gente tem os eixos. Primeiro que a gente tenta são os eixos. Olha nos eixos. Bom, nos eixos não funcionou. Se eles derem todo o mesmo limite, e a gente suspeita que ele não exista, a gente tenta as retas. A gente pode pegar retas, parábolas, qualquer curva que passe no ponto. Bom? E a parte de continuidade é a mesma coisa, né? Vou só definir aqui, mas é exatamente a mesma coisa. As propriedades para limite, para continuidade são as mesmas. Aí vale para qualquer quantidade finita de variáveis. Tá? E continuidade. Assim. Continuidade. F é contínua em x0, y0, z0, se, agora eu vou escrever da forma resumida, limite x, y, z tendendo a x0, y0, z0
da f de x, y, z for igual a f de x0, y0, z0. Então, só lembrando que quando eu falo f de x0, y0, z0, significa que o x0, y0, z0 está no domínio da f. Quando eu falo que, então, calcular f desse ponto, isso aqui é um número. Quando eu falo que esse limite aqui é um número, ele existe. Então, estou falando que esse limite é um número, mas esse número, na verdade, é f de x0, y0, z0. Então, a função é contínua nesse ponto, né? E para ser contínua num conjunto, tem que ser contínua em cada elemento desse conjunto, em cada ponto desse conjunto. Tá? Então, só vou colocar aqui para ficar gravado. Aqui. São válidas as propriedades referentes a funções contínuas, referentes a limites, né? Referentes a limite, continuidade de funções de duas variáveis, tá? Aquela mesma condição, posso compor uma função de três variáveis com uma de uma variável. Tá? Então, vai permanecer válida aquelas mesmas propriedades e continuidade também, né? Se eu tenho as propriedades do limite, ela vai estender para a continuidade. As funções de duas variáveis. Ok? Tá? Então, não vamos gastar mais tempo com essa parte.